Você pensa porque é inteligente ou é inteligente porque pensa? Fique comigo até o final deste vídeo e juntos vamos encontrar a resposta adequada para essa questão. Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. Desde já peço desculpas porque minha voz está falhando. Viajei para Portugal para participar da conferência do Plano Nacional de Leitura. Peguei um resfriado muito forte e adoeci. Fiquei vários dias sem poder gravar e produzir conteúdos. Mas hoje vamos falar de uma questão muito importante. Então vamos lá. Olá, meu amigo e minha amiga. A inteligência pode ser definida como a capacidade de aprender com a experiência, extrair informações, adaptar-se ao ambiente e utilizar o pensamento e a razão de forma correta. O pensamento, por sua vez, é o processo mental que nos permite refletir, planejar, tomar decisões e resolver problemas. A inteligência é uma capacidade que pode ser ampliada, que pode ser potencializada. Ela permite ao nosso cérebro processar informações de maneiras complexas, de forma a conectar, relacionar e comparar dados. O pensamento, por sua vez, é a manifestação ou o exercício dessa capacidade. É a atividade mental em ação, ou o uso prático da inteligência. Ao pensar, o indivíduo está exercitando e, consequentemente, desenvolvendo ainda mais a sua inteligência. Portanto, vamos falar um pouco sobre Howard Gardner, autor de mais de 30 livros e dezenas de artigos publicados. Ele é conhecido na área educacional principalmente por causa de sua teoria sobre as inteligências múltiplas. Seu principal e mais influente livro chama-se Estruturas da Mente. A Teoria das Inteligências Múltiplas, publicado pela primeira vez no ano de 1983. Nesta obra fundamental, Gardner desafia a visão tradicional de uma inteligência única e mensurável pelo quociente de inteligência, que é o QI, introduzindo sua revolucionária teoria das inteligências múltiplas. Trata-se de um psicólogo cognitivo e educacional estadunidense, ligado à Universidade de Harvard. Um dos princípios de Howard Gardner é atender à diversidade, ou seja, mostrar que todos podem aprender e desenvolver diferentes habilidades, contanto que suas inteligências sejam estimuladas de forma individual. Esse educador americano defende que as inteligências são múltiplas, assim como as formas de aprender. Segundo o autor, a inteligência tradicionalmente tem sido vista como a capacidade de resolver problemas e adaptar-se ao ambiente. Medidas como o QI, que é o quociente de inteligência, foram desenvolvidas para quantificar essa habilidade. No entanto, essa visão é limitada, pois não abrange a diversidade das habilidades humanas. Gardner sugere que a inteligência é a capacidade de resolver problemas ou criar produtos que são valorizados em um ou mais contextos culturais. Nesse sentido, a inteligência não é a única entidade, mas sim a combinação de várias habilidades distintas, peculiares. Cada tipo de inteligência representa uma maneira única de interagir com o mundo e resolver problemas. Para Gardner, todas as pessoas possuem esses diferentes tipos de inteligência em graus variados, e cada indivíduo tem um perfil único de inteligências. Assim sendo,
As 7 inteligências iniciais de Howard Gardner são, vamos lá, linguística, lógico-matemática, espacial, musical, a corporal sinestésica, interpessoal e intrapessoal. Mais tarde, Gardner adicionou a inteligência naturalista e a inteligência existencial, totalizando ao todo 9 tipos de inteligência que todos nós possuímos em combinações diferentes. Essa teoria sugere que a inteligência não é única, mas sim um conjunto de habilidades que podem ser desenvolvidas de formas diferentes por cada pessoa, por cada indivíduo. Então, para sermos didáticos, vamos analisar cada uma dessas inteligências de maneira bastante sucinta. A linguística é a habilidade com a linguagem, ou seja, na escrita e na leitura. Muitas pessoas voltam o seu interesse para a linguística e ficam muito inteligentes nessa área. A lógico-matemática é a facilidade com raciocínio lógico e a resolução de problemas matemáticos. Quantas pessoas você não conhece que são inteligentíssimas na área de ciências exatas? A inteligência espacial, que é a capacidade de reconhecer e manipular objetos no espaço e de visualizá-los mentalmente. A inteligência corporal sinestésica, que é nada mais do que a habilidade para usar o corpo com coordenação e destreza, como em danças e esportes. A inteligência musical, que é a aptidão para reconhecer e criar ritmos, melodias e sons. Isso é tão agradável e tão bom. A inteligência interpessoal, que é a capacidade de compreender e interagir com as emoções e motivações de outras pessoas. Temos ainda a inteligência intrapessoal, que é a habilidade para entender a si mesmo, seus próprios sentimentos e pensamentos e comportamentos. Muitas pessoas desconhecem a si próprias, isso é muito ruim. Bom, temos ainda a inteligência naturalista, que é a capacidade de reconhecer e classificar elementos da natureza, como plantas e animais. Isso é importantíssimo. E por fim, Gardner enumera a inteligência existencial, que é a habilidade de refletir sobre questões profundas da existência humana, tais como o significado da vida. Portanto, existem múltiplos tipos de inteligência e que a teoria das múltiplas inteligências propostas por Howard Gardner revolucionou a maneira como entendemos a inteligência humana. Em vez de considerar a inteligência como uma única habilidade, Gardner, assim como vimos, identificou 9 tipos distintos de inteligência, cada qual representando diferentes formas de processamento e aplicação do quê? Do conhecimento. Agora, por favor, preste atenção. Todos os múltiplos tipos de inteligência requerem o uso do pensamento com prontidão, esforço, disposição e criticidade. Isso como forma de garantir o crescimento e o desenvolvimento da inteligência. Para tanto, a pesquisa, a observação, a reflexão crítica e a leitura são imprescindíveis nesse processo. Indo nessa direção, o notável poeta abolicionista Castro Alves já alertava no século XIX para a necessidade do livro e da leitura no processo de incentivo ao pensamento e, consequentemente, para o aumento da inteligência individual e coletiva. Nunca canso de bradar os versos de Castro Alves. Ele dizia: ó, bendito o que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Sim, nesse poema O Livro e a América, Castro Alves compara, veja bem, a leitura de livros a sementes e chuva, que ao caírem na alma geram crescimento, como a palma de uma árvore ou a expansão do mar. Agora,
precisamos falar um pouco sobre o grande Lev Vygotsky, psicólogo bielorrusso, responsável por pesquisas na área do desenvolvimento da aprendizagem e do papel das relações sociais no processo denominado socioconstrutivista. Vygotsky oferecia uma contribuição formidável. E após o seu falecimento, suas ideias foram repudiadas pelo governo soviético e suas obras proibidas na então União Soviética entre os anos de 1936 e 1958, mais precisamente durante os anos de censura do cruel regime stalinista. O livro Pensamento e Linguagem foi lançado no Brasil somente em 1962 e o livro A Formação Social da Mente somente em 1984. Ambas as obras são formidáveis e oferecem conteúdos que nos ajudam a compreender aspectos do desenvolvimento da inteligência a partir de processos cognitivos e sociais. Recomendo a leitura desses livros. A propósito, Vygotsky certa vez afirmou o seguinte, preste atenção. Ele disse: uma palavra que não representa uma ideia é uma coisa morta. Da mesma forma que uma ideia não incorporada em palavras não passa de uma sombra. Que interessante, não? Vygotsky disse também: para entender o que o outro diz, não basta entender suas palavras, mas também seu pensamento e suas motivações. Na realidade, esses aforismos são notórios porque, para Lev Vygotsky, a palavra e o pensamento são interdependentes e se desenvolvem juntos. A linguagem é a ferramenta que permite a formação de conceitos e o pensamento abstrato, sendo que o desenvolvimento do pensamento se dá a partir da internalização da linguagem. Por favor, não esqueça isso. A relação entre eles se intensifica por volta dos 2 anos de idade, quando o pensamento começa a se tornar verbal e a linguagem racional. Assim, a teoria da aprendizagem de Vygotsky mostra que o processo de aprender está relacionado à interação social e o desenvolvimento do indivíduo é o resultado dessa relação entre o sujeito e o mundo. Assim, a cognição pode ser compreendida como processos mentais que sustentam o pensamento e a forma como serão reconhecidas e compreendidas as informações para a interpretação geral do mundo por meio do raciocínio. Para tanto, a palavra age como signo mediador, conectando o pensamento à realidade e permitindo a chamada generalização. Sem a palavra, sem o conceito abstrato, nós não podemos identificar nada no mundo, porque esses objetos, eles são identificados por signos. A linguagem, sem dúvida, é a principal ferramenta para a construção do pensamento e de novos conhecimentos, moldando a estrutura mental. Por fim, voltemos à questão central deste vídeo. Você pensa porque é inteligente ou é inteligente porque pensa? Diga-me o que verdadeiramente acha. Ora, sabemos que a inteligência fornece as ferramentas e o potencial para o pensamento. E o pensamento é a utilização dessas ferramentas, o que, por sua vez, refina e expande a própria inteligência. Portanto, meu amigo e minha amiga, a resposta é conclusiva. O ser humano é inteligente e aumenta essa inteligência quando pensa. E o faz porque pensa. Muitas pessoas, sim, nasceram inteligentes e são inteligentes, mas essa inteligência tende a ficar atrofiada com a ausência da prática de pensar. Afinal, o desenvolvimento da inteligência depende do exercício constante do quê? Do pensamento. Ou seja,
A sua inteligência é aprimorada pelo ato de pensar de forma sistemática, aprofundada, crítica, bem fundamentada, estruturada e direcionada por uma certa racionalidade cognitiva e consciente. Não há uma relação simples de causa e efeito, mas sim uma interação complexa e recíproca entre os dois conceitos, que são intrinsecamente ligados. Assim sendo, presta atenção, leia bons livros, construa bons argumentos, procure dialogar com perspicácia, reflita sobre a vida e, a partir daí, elabore pensamentos sofisticados, coerentes e bem articulados, considerando as descobertas do cotidiano, quer seja no trabalho, na igreja, no transporte público, nas conversas com outras pessoas e, por que não, por meio da seletividade de bons conteúdos, quer seja na internet, nas bibliotecas. Por favor, procure leituras construtivas. Fuja da futilidade das redes sociais que enaltecem apenas a aparência, das notícias tolas e sensacionalistas sobre pessoas que, apesar de serem famosas, são medíocres no seu comportamento e nas suas atitudes. Por favor, procure se interessar por conteúdos edificantes, que não semeiam o ódio político partidário e ideológico desprovido de qualquer pudor. Somente assim vamos construir um novo modelo de sociedade, com pessoas mais inteligentes. Então, seja inteligente num mundo que dissemina a ignorância, a brutalidade, o desamor, a intolerância e a burrice no seu grau mais desumano e também desumanizador. Era isso. Vamos pensar sobre essa questão que é fundamental. Devemos pensar para ampliar a nossa inteligência. O ser humano é inteligente, mas é inteligente porque pensa. E ao pensar, ele aumenta essa inteligência. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like. E se não for inscrito, por favor, junte-se a nós. Será um prazer acolhê-lo aqui e juntos haveremos de construir conteúdos de excelência. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.